Capítulo 3, verso 19, diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os satrapás, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Gente bonita e fofa de Deus. Como um todo, Daniel 3 nos apresenta uma bela imagem do Cristo como um belo padrão para a vida cristã. Trata-se de um capítulo sobre os protagonistas originais, sobre Jesus e sobre como nós, como seus seguidores. Dos versos 1 ao 7, um rei insensato, tomado de vaidade, de arrogância, edificou uma imagem de ouro muito grande e exigiu a adoração àquela estátua de todos ali. E por meio dela, que adorassem a ele. E quem não o fizesse, simplesmente estaria condenado à morte. Não havia opção, não havia escolha. Trata-se aqui da realização histórica do princípio enunciado lá no Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e joguemos para longe nossas algemas. A resposta de Deus: aquele que está assentado nos céus ri. O Senhor os despreza, então lhes dirá em sua ira e os aterrorizará em sua fúria, dizendo: quanto a mim, estabeleci meu reino em Sião, meu monte santo. Deus enviou o seu rei para governar em Sião. E na cruz, do lado de fora de Jerusalém, no monte Sião, Deus nos mostrou o seu rei. E agora ordena que adoremos somente a ele, e somente a ele venhamos a servir. É assim que Daniel, capítulo 3, verso 1 ao 7, nos leva a Cristo. E essa passagem nos mostra que, como povo de Deus na Babilônia, ou seja, nesse mundo,
nunca irão faltar razões e oportunidades para nos prostrarmos diante dos deuses dessa terra. Já nos versos de 8 a 18, nós testemunhamos a resistência de 3 jovens piedosos, homens cuja fidelidade apontam para a vida fiel do Senhor Jesus e nos encoraja cada um de nós, igreja, a desafiar, a viver uma vida em obediência real, leal e corajosa ao nosso Deus. Já nos versos 19 a 30, nós observamos que mesmo na morte, Deus fará com que os seus amados prevaleçam. Ele fez isso com esses 3 jovens. Ele fez o mesmo de forma suprema pelo Senhor Jesus. E assim também o fará por cada um de nós. Já no verso 19, Nabucodonosor perde simplesmente toda a paciência com esses servos teimosos. Naquele momento de muita festa, como eu falei semana passada, o próprio Lollapalooza acontecendo ali, aquela fanfarronice toda, aqueles jovens simplesmente dizem não vamos nos prostrar, não iremos adorar. E observamos ali toda a arrogância, a prepotência de Nabucodonosor. A expressão do rosto dele simplesmente muda. A fornalha é aquecida muito mais do que o habitual e a sentença de morte é decretada. Tanto o ódio daquele rei para com a atitude daqueles jovens. Por isso, nos dias de hoje, nós precisamos orar para que mais Daniéis se levantem. Nós estamos em um momento da história hoje, de todo mundo, a qual nós precisamos a cada momento dizermos a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Isso é necessário. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram o fogo. E na Bíblia, o fogo, ela está associada a 2 coisas: o juízo e a purificação. O fogo como juízo fica evidente na história de Sodoma e Gomorra, como estudamos há alguns meses atrás, lá em Gênesis 18 e 19, na qual o Senhor fez chover fogo sobre as cidades como punição. E por meio do profeta Amós, Deus prometeu um fogo devorador para os vizinhos de Israel por causa das suas transgressões. E Apocalipse fala do juízo final contra os inimigos de Deus, a besta e o falso profeta, um lago de fogo ardente. Mas o fogo não é apenas uma imagem de juízo, como disse também, uma imagem de purificação. O profeta Malaquias captura com muita propriedade essa propriedade do fogo ao descrevê-lo como uma ferramenta de refinador que pretende purificar metais preciosos. Abram suas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 4. Malaquias capítulo 3, dos versos de 1 a 4. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O resultado do fogo purificador, nesse caso, um povo que
faz sacrifícios agradáveis ao Senhor. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus ele adota a temática do fogo, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, verso 49, ao indicar ter vindo com um propósito incendiário. Vim para lançar fogo à terra, e como seria bom se ele já estivesse aceso. Jesus ele se baseia, nesse momento, na faceta de juízo do fogo, mas tanto a faceta do juízo quanto da purificação já haviam sido apresentadas no Evangelho de Lucas. E de volta ao capítulo 3, João Batista descreve Jesus como aquele que trará o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas também queimará o joio com fogo inextinguível. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus, Cristo veio para o juízo com fogo, mas também para provar e salvar o seu povo do meio do fogo. Isso fica ainda mais evidente nas cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, traz à tona o propósito duplo do fogo lá em 1 Coríntios capítulo 3. O fogo, diz ele, é usado para testar o trabalho do mestre de obras espiritual. A obra construída sobre alicerce firme resistirá ao fogo, e uma recompensa será entregue. A obra construída sobre alicerce incerto simplesmente queimará. E para Paulo, um único alicerce sobre o qual se deve construir é Cristo Jesus. E mais adiante, Pedro afirma que as provações dos cristãos sobrevêm para que a genuidade comprovada de sua fé, mais preciosa que o ouro perecível, embora seja testada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o fogo destrói, todos nós sabemos disso.